existe mal entendido, aquela situação mal interpretada, aquela situação em que começa com uma coisinha pequena e simples e de repente virou uma coisa bem grande, complicada e confusa e com os ânimos aí de todos bem elevados. Por que isso existe? Por que isso acontece? Esse livro aqui ele explica de uma forma bem bacana e num capítulo simples de 2 páginas, basicamente ele explica o porquê isso acontece. Na verdade ele não explica exatamente ali o porquê com essas palavras, mas eu trago aqui para vocês a essência dessa situação. Acontece que mal entendido existe porque há uma situação, uma expectativa, digamos assim, muito diferente entre a intenção e o impacto. Então você tem aqui uma intenção e um impacto. Alguém fala uma coisa com uma determinada intenção, só que o impacto que causa na outra pessoa e a interpretação que ela faz, que causa esse impacto, é o que vai atrapalhar tudo e causar realmente um mal entendido. Então vejam só que esse ponto o livro traz de forma muito clara e faz todo sentido mesmo se você parar para pensar em uma ou 2 situações aí do seu dia a dia, que as interpretações que temos das intenções da outra pessoa normalmente estão erradas. Então realmente isso é uma verdade. Eu interpreto que fulano falou tal coisa porque ele quer o meu mal, que seja, ou ele quer que eu faça algo que ele deveria fazer, por isso que ele está falando isso. Veja só que normalmente, e isso o livro traz logicamente com uma situação de pesquisas, de estudos, então não é uma mensagem superficial ali com base no que alguém achou. Logicamente tem uma profundidade sim de conteúdo, de pesquisa, de informações, de tudo isso que traz com segurança a ideia de que normalmente a interpretação que temos sobre as intenções de alguém estão erradas e logo causam um impacto errado em nós. Então basicamente dessa forma surge o mal entendido, surge aquelas coisas que realmente não ajudam a ninguém e só vai sendo ali um derradeiro da comunicação. Se uma situação estava mal explicada, mal elaborada, ela vai só se aprofundando, numa situação muito ruim aí e de difícil reparação. E aí você precisa de uma lacuna de tempo para poder melhorar de alguma forma aquele status, aquela situação. Então você precisa aí não só às vezes de uma lacuna de tempo, mas às vezes de uma outra conversa para melhorar essa conversa. Olha que engraçado. Houve uma conversa de qualquer forma, mal feita, com uma falha das expectativas aí, desses alinhamentos, e aí ou você precisa de uma lacuna de tempo ou de uma outra conversa para poder solucionar esse ponto e voltar ao status ali onde seria ideal mesmo que vocês estivessem, ou seja, antes de acontecer essa confusão. Então, o livro traz isso de uma forma muito precisa mesmo, que realmente, vamos pegar um exemplo agora aqui, inclusive que o livro traz. Pense num casal, por exemplo, em que o rapaz ele fala ali para a menina que num evento, num restaurante, e ela começa a comer sorvete, põe lá uma tigela, 2 ali de sorvete, e aí o rapaz fala: nossa, mas você vai comer mais uma tigela de sorvete? Ora, veja você que talvez ele não teve a melhor maneira de falar, esse é um primeiro ponto, e com isso a interpretação da outra pessoa foi qual? Nossa, o que ele tem a ver com a minha vida? E se eu quiser comer mais uma tigela de sorvete, o que ele tem a ver com isso? Será que ele tá querendo o quê? Dizer o quê com isso? Que eu não posso comer? Então, assim, o que ele está tentando me proibir disso? Então, quem é ele? Ou seja, veja a interpretação. A menina, por exemplo, nesse exemplo que o próprio livro traz, eu estou passando aqui conforme eu compreendi também para vocês, tá? Você tem que ela teve uma interpretação totalmente negativa e quando, na verdade, quando os dois sentaram para conversar sobre essa situação, ele falou apenas que estava preocupado porque ela queria, já trazia ali uma menção anterior de que queria entrar em forma, queria se alimentar melhor, evitar coisas doces, evitar açúcares. Então ele falou nesse sentido de tentar mostrar para ela que estava errado e está em desacordo com as intenções dela mesma. Então ele tentou de certa forma ajudar. Tudo bem, então veja que ele teve uma intenção. Essa intenção foi boa. Essa intenção na cabeça dele foi boa. A forma que ele expressou talvez não tenha sido a ideal. E a forma que ela interpretou, essa forma foi o que também ajudou a
colocar tudo a perder. Vamos usar esse termo assim, né? Colocar tudo a perder porque só houve interpretações negativas sobre a fala dele. Se houve essas interpretações negativas, o impacto que essa fala teve na pessoa foi negativo. Logo, você não vai conseguir sair dessa situação de uma maneira saudável, porque houve ali um alerta, né, por parte do rapaz, no caso, que não foi a maneira ideal de proferir ali as palavras, e houve uma interpretação totalmente negativa e um impacto pior ainda. Isso causou que acabou descompassando a situação, né? E aí imagine que precisou de uma outra conversa para ter esse alinhamento e ela entender que ele falou aquilo porque ela mesma precisa alcançar os objetivos dela e ele tentou ajudar de alguma forma e ele entender que não foi a melhor maneira de falar. Isso acabou atrapalhando e causou toda uma interpretação errônea aí da situação. Então esse livro muito bacana aí, que traz isso em basicamente 2 páginas. Por isso é um livro muito rico e eu vou buscar trazer mais conteúdos dele aqui para o canal também. Obrigado e até a próxima!